Bom dia, tudo bem? A gente está gravando aqui para vocês a nossa aula assíncrona. Nós temos duas aulas sobre automação. Essa semana é a próxima. Então, a gente está gravando para vocês. Vocês vão ter que ir na biblioteca virtual do IFCE. Se vocês não souberem como usar, vocês vão ter que pedir para a biblioteca para que ela ajude vocês. Isso é muito importante. O livro que a gente está usando se chama Automação da Produção. Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês. A capa é essa aqui, ó, Automação da Produção. Tem na biblioteca virtual do IFCE, vocês vão precisar pegar. E a gente vai estudar nessa aula o capítulo 8 e na próxima o capítulo 9. O capítulo 8 é esse aqui, ó, Mecanismos de Comando e Controle. Então, ele tem aqui os objetivos, vocês olham aí com mais calma os objetivos dessa aula, os conteúdos dela. Também, ela apresenta aqui os objetivos melhor, vocês deem uma olhada. E os mecanismos de comando. O que acontece nos mecanismos de comando? Eles vão ter a entrada, o processamento e as saídas. O que é isso? O sensor percebe alguma coisa, manda para o processador tem um programa que ele segue, depois ele dá alguma saída. Pode ser um motor funcionar, pode ser um outro atuador funcionar, uma porta se fechar, alguma coisa nesse sentido. Então é assim que funcionam os sistemas de computação, de forma muito parecida com como funciona um computador. Então tem alguns sistemas que eles fazem o quê? Que ele tem um controle automático. Tem uma entrada, essa entrada vai gerar uma saída, mas essa saída vai ter um dispositivozinho de regulação que vai analisar uma referência nessa saída e vai retroalimentar aqui a entrada. Professor, o que é isso? Olha, eu digo para a minha máquina, para o meu programa pode ter um sensor de temperatura dentro de um tanque, e esse tanque tem que ficar entre 30 e 40 graus. Então, quando chega a 30 graus, o sensor percebe que está a 30 graus, esse sensor fica dentro do tanque, ele liga a resistência vai aquecendo, 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 até chegar a 40 graus. Chegou a 40 graus, quando chegou a 40 graus, ela desliga e o tanque vai diminuindo a temperatura até chegar a 30 graus. Então, existe esse tipo de dispositivo. Ok? Então, olha o que é que acontece aqui também. Tem a entrada de sinal, o processamento, uma conversão de sinais e uma saída de sinal. O que é essa conversão de sinal? O sensor, ele pode até ser um sensor de temperatura, mas ele pega ali aquela temperatura e transforma em um sinal elétrico e para poder informar para o processador. E o contrário também. Na hora que ele diz que tem que aquecer, o processador ele manda um sinal elétrico e esse sinal elétrico lá pelos atuadores ele vai virar um calor. Então, existe isso também. Então, tem vários dispositivos aí para entrada de sinais, roletes, fins de curso. Rolete e fim de curso são dispositivos que quando algo chega no final, onde tem que chegar, aí eles são acionados. Então, tem alguns sensores também que não precisa nem de contato, eles já percebem que alguma coisa chegou lá, mas sem encostar. E também tem algumas coisas que são manuais, um pulsador, um impulsador, um interruptor.
Então, existem um pedal, então existem algumas entradas também que são manuais. Tem os programadores, onde tem os programas que a gente quer colocar, nosso processador processar, e tem alguns outros elementos também, elementos que vão converter os sinais, tem amplificadores de sinais, às vezes esse sinal está pequenininho, a gente quer que esse sinal fique maior e faz alguma coisa nesse sentido. Tem alguns elementos que servem de comando para os atuadores, uma contatora que liga um motor, então uma válvula hidráulica, uma válvula pneumática, os atuadores propriamente ditos, que normalmente são motores ou cilindros. O motor faz um movimento rotativo, o cilindro costuma fazer um movimento linear. Então, tem alguns tipos de sinais também. Sinal analógico, que é um sinal que pode dar qualquer valor, normalmente dentro de uma faixa, mas ele dá qualquer valor. O sinal discreto é que ele não aceita uma quantidade infinita de valores, normalmente vai de 1 em 1, por exemplo, esse sinal discreto. Nós temos também o sinal digital, que ele também é muito parecido com o sinal discreto, ele vai dar, tem subparâmetros, para cada faixa de valor ele vai dar um valor específico. E temos também o sinal binário. O que é o sinal binário? É um tipo de sinal digital, mas que normalmente tem só dois, normalmente não, tem só dois valores, 0 e 1, ligado, desligado, aberto, fechado, verdadeiro, falso. Então, esse é o sinal digital. Mas o sinal digital, ele vai trabalhar com faixas. Ó. Então, uma faixa que ele vai ser verdadeiro, outra faixa que ele vai ser falso, e entre as duas pode ter uma faixa de indeterminação, de segurança, para não ter erro. Então, essa é a característica do sinal digital. Então, como a gente disse, ele não é um sinal exatamente 0 ou 5, ele tem faixas, mas dentro dessas faixas ele considera qual que é o valor que ele vai ter. Então, também tem diferenças de comandos, tem comando analógico, comando digital, comando binário também, os comandos que vão acionar ali os nossos sistemas de automação. Vocês podem olhar com mais calma no material. Então, nós temos alguns tipos também de comandos, síncronos, assíncronos, de interligação, sequencial, sequencial temporizado. Então, esses comandos, principalmente os sequenciais, o que é que eles fazem? Eles dependem de uma série de valores e depois eles vão alterando por si só esses valores. Então, são comandos mais complexos do que o que a gente chama de comandos combinacionais. Então, também esse livro ele é muito bom, ele é um livro feito para a educação à distância, realmente para a educação à distância. Vocês podem dar uma olhada no que esse livro diz. Muito interessante mesmo, ele. E algumas características, elas servem que, às vezes, um dispositivo tenha mais de uma característica dessas, e o objetivo mesmo é diminuir o custo. Então, o sistema de automação, ele visa substituir uma pessoa, uma tração animal, ou até mesmo, algumas vezes, outra máquina, que vão nos dar uma condição melhor também na nossa indústria. Ah, professor, mas eu vou ser engenheiro de produção, não é engenheiro de automação. Concordo com você, mas você tem que saber as características do sistema de automação para sugerir um sistema de automação. Então, e você poder conversar também, porque senão alguém pode lhe indicar um sistema de automação que não é o que é necessário para a sua empresa. Pessoal, nós temos 3 meios de trabalho principais na automação, que são os meios pneumáticos, hidráulicos e elétricos. Então, aqui essa tabela vai mostrar para vocês as características de cada um desses meios. A pneumática tem uma área de atuação,
a hidráulica tem outra e a eletricidade tem outra. Então, dei uma olhada aqui, é muito interessante mesmo. Outra coisa aqui também, nós vamos ver o comando numérico computadorizado. Comando numérico computadorizado é um programa que eu faço. Esse programa eu coloco dentro da minha máquina. Minha máquina precisa ser, de certa maneira, robotizada, é muito parecido com o que o robô faz. E a máquina, ela entende e ela passa a trabalhar sozinha, sem a necessidade de um operador, com pouquíssima intervenção do operador. Pode ser um torno CNC, que faz o eixo sem precisar do operador. Pode ser uma máquina de costura CNC. Praticamente todo tipo de máquina tem CNC. Praticamente todo tipo de máquina produtiva tem CNC. Não são só máquinas de usinagem, não. Tem outras máquinas também que são CNC. A própria impressora 3D também, de certa maneira, ela é uma máquina CNC. Só que a gente não faz a programação. Ela compreende normalmente os desenhos 3D que a gente tem e ela converte sozinha o desenho em um programa e a gente nem sabe que ela está fazendo isso, no caso das impressoras 3D. Mas em alguns casos a gente precisa sim escrever o programa para que a máquina entenda o que, que ela precisa fazer. Então, as máquinas CNC elas são muito vantajosas em relação à mão de obra humana. Por exemplo, eu posso trocar muito rapidamente, fazer um setup muito rapidamente para que ela faça outro produto. Às vezes um perfil complexo que é difícil fazer manualmente é fácil fazer com a máquina CNC. Ela dá pequena variação nos valores, muito pequena mesmo. E ela repete, ela consegue repetir. Se eu precisar fazer 100 peças, ela faz as 100 peças uma por vez. Se fosse um torneiro, eventualmente o torneiro poderia errar ou poderia se cansar de fazer tantas vezes a mesma peça. Então também não tem muita necessidade de controle da qualidade. No geral, o que as máquinas CNC fazem já tem uma qualidade muito boa, tem uma série de vantagens aí. Vai melhorar a minha qualidade, porque essa máquina ela trabalha melhor do que um ser humano. Elas, não vou precisar tanto de armazenamento, ela até me ajuda ali no just in time, porque à medida que ela produz, já pode ir formando lote e ir entregando, passando esses lotes aí para frente. Elas produzem muito rápido em relação ao ser humano. Antigamente tinha problema porque demorava muito para fazer os programas, mas hoje nem isso. Às vezes ela já pega um desenho e transforma em um programa, é muito rápido para elas trabalharem. E também as ferramentas, antigamente, quando era manual, com um aço rápido, a gente tinha que. Chegou a existir uma profissão chamada afiador de ferramenta. Era uma pessoa que passava o dia todo fazendo ferramentas. Agora não tem mais. Por quê? Porque as ferramentas CNC chamam de pastilha de vidia. Na verdade, são pastilhas de metal duro. Você usa até ela perder a afiação. Quando a pastilha perde a afiação, você troca o lado da pastilha. Se ela já tiver desgastado todos os lados, você joga a pastilha fora. Então, é assim que funciona nas máquinas CNC. Então, assim, foi uma revolução, pessoal. Realmente foi uma revolução. Não é uma revolução maior, porque ainda usam muito as máquinas convencionais. Mas a tendência é elas irem sendo substituídas pelas máquinas CNC. Então, tem uma vantagem muito grande na produção o uso das máquinas CNC. Então, também, além das máquinas CNC, existem os CLPs. Os CLPs são computadores industriais, podem eventualmente até formar uma rede de computadores, que eles vão recebendo sinais ali de sensores e eles vão acionando os atuadores, acionando os controles, as válvulas,
os comandos, as válvulas. Então, muitas vezes eu consigo substituir uma pessoa, eu consigo substituir outras máquinas, um quadro de comandos. Posso pegar a parte lógica do quadro de comando, praticamente jogá-la toda fora, fico com o CLP e o CLP simplesmente aciona ali o CLP aciona os meus contadores, né, os meus dispositivos de comando, que por sua vez vão acionar os atuadores. Então, aqui é uma figura de CLP. O CLP, além disso, eles podem fazer o quê? Eles podem trabalhar sozinhos, eles podem trabalhar se comunicando com outros, podem trabalhar em uma rede de computadores dentro de uma indústria, pode trabalhar com inteligência artificial também. Então, tem uma série de possibilidades que os CLPs podem trabalhar. Eles são relativamente fáceis de programar também. A programação deles parece muito com um circuito elétrico, porque quem mexe neles, no geral, são eletricistas. Então, os CLPs eles têm uma série de vantagens aí. E eles não são tão caros. Tem CLPs aí por menos de R$ 1.000. Então, tem uma vantagem muito grande. Então, tem esse hardware do CLP, eu posso modificar esse hardware do CLP, posso fazer como se fosse um upgrade nele, colocar novos módulos nele. Ele serve muito para que a gente possa colocar mais memória, ele serve muito para que eu modernize máquinas antigas. Então, ele também serve para isso. Eu posso pegar uma máquina um pouco mais antiga e modernizar a partir de um CLP. Então, tem uma série de vantagens aí no CLP, eles são muito utilizados em vários tipos de indústrias. E às vezes até em casa também, tá? Tinha uma época que estava muito forte essa questão da automação residencial. Acho que a pandemia deu uma bagunçada em tudo também. Eu posso usar o CLP para automatizar uma casa. Então, na hora que eu chego, o CLP entende que eu cheguei, liga as luzes. Se tiver um ambiente, tiver alguém, ele liga a luz. Se não tiver ninguém, ele desliga a luz. Então, existe esse tipo de coisa. Pode ter um interruptor nesse ambiente. Se eu apertar o interruptor, o CLP ele faz o quê? O CLP pode desligar a luz. Então, tem essa série de coisas aí que podem ser feitas com automação, utilizando o CLP. E pode ser, por exemplo, que tem um botão. Se eu aperto esse botão ele vai deixar a luz naquele ambiente ligada também. Então, o CLP ele serve para automatizar uma série de coisas, inclusive empresas, residências, veículos também pode ser feito. Então, quem gosta, quem acha interessante a automação, pode estudar automação, uma coisa muito bonita, muito interessante, vale a pena, pessoal. Né? Então, o CLP vai ter variáveis de entrada, de saída e tem um programa. Só isso aqui não é segredo, é como é em todo computador: entrada, processamento, saída. Todo computador tem isso, tem esse ciclo de entrada, processamento e saída. O ar comprimido também é utilizado, muito utilizado na automação, tanto em dispositivos pneumáticos também, mas para emitir sinais. Então, tem vários tipos de compressores que a gente utiliza, dependendo do que a gente precisa. Tem uma aplicação muito grande, onde eu não posso ter contaminação, eu uso ar comprimido. Por exemplo, imagina o dentista, se os equipamentos dele não fossem pneumáticos, fossem elétricos, você poderia tomar um choque. Se os equipamentos do dentista fossem hidráulicos, poderia ter um vazamento de óleo na sua boca. Então, tem uma série de coisas. Então, assim, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, precisa bastante utilizar dispositivos pneumáticos para diminuir ali o risco de contaminação. Então,
tem alguns usos aí do ar comprimido que ele vai falar, tem motorzinhos, pneumáticos, indústria química também precisa trabalhar com isso, então tem uma série de coisas que trabalham com dispositivos pneumáticos. Tem alguns tipos de sensores também que são necessários na automação para que nós tenhamos nossas entradas. Sensores indutivos, basicamente eles percebem metais. Sensores capacitivos, a tela do nosso celular é um sensor capacitivo. Eles tanto pegam metais quanto não metais. Tem sensores magnéticos também. Esses sensores magnéticos normalmente são sensores de posicionamento. Muitas vezes eles estão até dentro dos atuadores também. Então, sensores magnéticos, sensores fotoelétricos, que é como se fosse uma visão. Ele percebe alguma coisa sem necessariamente encostar e ele atua. Sensores ultrassônicos, similar ao que um morcego faz, eles jogam um sinal, captam esse sinal de volta, conseguem perceber a distância de alguma coisa em relação àquilo. Os olhos do robô do Lego, olhos entre aspas, eles são sensores ultrassônicos. A Lego até fez parecido mesmo com dois olhinhos, para que dê uma ideia que são olhos. Então, também tem sensores ultrassônicos. Aqui é um tipo de sensor ultrassônico que existe. Tem alguns outros acessórios para automação, encoders que vão fazer algumas medições ali para a gente, principalmente em motores, algumas unidades de controle, alguns sistemas de identificação que vão perceber que aquilo é uma caixa, vão perceber algumas coisas ali. Interface homem-máquina é um dispositivo que tem nas máquinas que facilita ali uma pequena programação, facilita que o ser humano ele possa perceber mais rápido o que está acontecendo na máquina. Aqui duas interfaces homem-máquina. Então, é basicamente isso que a gente viu. Esse é um livro de automação para engenheiros de produção. Para quem está se formando em engenheiro de produção, um excelente livro. Então, assim, vale a pena que vocês estudem esse livro, assim, que vocês, principalmente esses capítulos. Os outros capítulos, eles são mais ou menos uma revisão de produção, para que a gente chegue até aqui. Também acho que vale bastante a pena que vocês os estudem. Mas esse e o próximo, principalmente, eles são capítulos sobre automação.